Bom dia a todos. Nós vamos apresentar um trabalho sobre o bioma Pampa. O grupo é composto pelo Arthur, Eduardo, Leandro, eu, Mariana e o Ricardo. Muitas pessoas confundem o que significa ecossistema com bioma, ou não sabem o que é um e nem outro. Por isso é importante, primeiramente, definir esses conceitos para poder seguir com o tema proposto. Então, o que é bioma? O bioma pode ser definido, segundo o IBGE, como um conjunto de vida vegetal e animal, constituído pelo agrupamento de tipos de vegetação contíguos e que podem ser identificados a nível regional, com condições de geologia e climas semelhantes e que historicamente sofreram os mesmos processos de formação da paisagem, resultando em uma diversidade de flora e fauna própria. Esse termo provém do grego bio, que significa vida, e oma, que significa grupo ou massa. E a palavra ecossistema, o que é ecossistema? É um conjunto de populações que vivem em uma determinada região e interagem entre si e com o meio. Podemos definir ecossistema como um conjunto de organismos que vivem em determinado local e interagem entre si e com o meio, formando um sistema estável. Cada ecossistema é formado por várias populações de espécies diferentes, constituindo assim uma comunidade. Um exemplo bem simples de ecossistema é uma poça d'água ou uma gota d'água. E o que a gente está vendo nessa imagem é a definição, né, do ecossistema, que seria comunidade mais local e suas interações, e o bioma, que seria o conjunto de ecossistemas com condições similares. E, e tem também os ecossistemas, os biomas, né? Que a gente já conhece aqui no Brasil, e outros biomas a nível global também. Sobre as características gerais do bioma Pampa, também conhecido como Campos do Sul ou Campos Sunino, o bioma Pampa ocupa uma área de 176,5 mil quilômetros quadrados, cerca de 2% do território nacional, e é constituído principalmente por vegetação campestre, que são as gramíneas, plantas herbáceas e algumas árvores. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que ocorre inteiramente em um único estado, localizado no Rio Grande do Sul, ocupando 63% do território gaúcho e porções dos territórios da Argentina e Uruguai. O termo Pampa deriva da língua indígena Quechua e significa região plana ou planície. Outros tipos, conhecidos como campos do alto da serra, são encontrados em áreas de transição com o domínio de araucárias. Em outras áreas encontram-se ainda campos de fisionomia semelhantes à savana. Os campos, em geral, parecem ser formados adáficas e não climáticas. A pressão do pastoreio e os incêndios não permitem o estabelecimento da vegetação arbustiva, como se verifica em vários trechos da área de distribuição dos Campos do Sul. A região geomorfológica do Planalto de Campanha, a maior extensão de campos do Rio Grande do Sul, é a porção mais avançada para o oeste e para o sul do domínio morfoestrutural das bacias e coberturas sedimentares.
O Pampa brasileiro se espalha pelas regiões fisiográficas da Depressão Central, Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, Encosta do Sudeste, parte das Missões e Litoral Sul. A Depressão Central se encontra em bacia sedimentar. Já na Serra e Encosta do Sudeste, tem-se a porção de afloramento do embasamento cristalino, com material de origem granítico e metamórfico. Na planície litorânea, encontram-se depósitos de sedimentos relativamente recentes de origem marinha. Na Campanha Gaúcha e na porção das Missões, predominam os solos de origem basáltica. Na primeira, ocorre ainda área considerável de solos de origem sedimentar, basicamente de arenito. As classes de solo encontradas no Pampa são argissolos, planossolos, gleissolos, luvissolos, vertissolos, cambissolos, neossolo litólico, neossolo regolítico, neossolo quartzarênico, chernossolos, cambissolos, plintossolos e à beira dos rios de aluviões, neossolo flúvico. Tem-se ainda pequenas áreas de latossolos. Organossolos ocorrem em condições muito específicas, principalmente na proximidade de lagoas da planície litorânea e em áreas mal drenadas, de planícies de inundação em coxilhas. Gleissolos, planossolos e argissolos formam uma das topossequências típicas do Pampa, principalmente na Depressão Central e Campanha Gaúcha, com gleissolos e planossolos ocupando as cotas mais baixas nas grandes várzeas sujeitas à inundação, enquanto os argissolos ocupam porções mais elevadas nas chamadas coxilhas. Esses são solos já bastante convertidos à agricultura. Nas áreas em que o bioma Pampa atua de contato com arenito, botucatu, ocorrem os solos potizólicos, vermelho escuros, principalmente a sudoeste de Quaraí e a sul e sudeste de Alegrete, onde se constata o fenômeno da desertificação. Em relação ao clima e pluviosidade, o clima da região é subtropical úmido, sem estação seca, podendo no verão chegar a 35 graus Celsius e ter geadas em algumas regiões durante o inverno. As chuvas concentram-se no inverno, tendo a precipitação média de 1.200 a 1.600 milímetros anuais. O Pampa apresenta duas bacias hidrográficas principais, a costeira do Sul e a do Rio da Prata. Santa Maria, Uruguai, Jacuí e o Ibicuí são rios importantes deste bioma. A bacia hidrográfica do Rio Santa Maria encontra-se na fronteira sudoeste do Rio Grande do Sul e cobre 6 municípios. Tem uma área de 15.739 km², correspondente a aproximadamente 5% da área do Rio Grande do Sul. O Rio Santa Maria nasce ao nordeste do município de Dom Pedrito e tem sua foz no Rio Ibicuí, desembocando no Rio Uruguai. O Rio Uruguai nasce na Serra Geral e se forma através da junção dos rios Canoas e Pelotas, na divisa entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Tem sua foz na bacia do Rio da Prata. Sua extensão total é de 1.770 km. O Rio Uruguai tem um grande potencial hidrelétrico. O Rio Jacuí tem sua nascente a menos de 500 metros do Rio Passo Fundo e a menos de 900 metros do Rio dos Peixes e Guaporé, e deságua no delta do Jacuí, que é um conjunto de canais, ilhas e pântanos que formam o Lago Guaíba. As águas, então, seguem para a Lagoa dos Patos e daí para o Oceano Atlântico. O Jacuí tem grande importância por onde passa, sendo usado em irrigação e por meio da pesca e extração de areia. Serve de muito sustento para as famílias. O rio Ibicuí é o maior afluente do rio Uruguai, tendo 290 km de extensão. É formado pela junção do rio Ibicuí-Mirim e pelo rio Santa Maria. Vai para a Bacia Platina e daí ao Oceano Atlântico. O rio se caracteriza pelas praias fluviais de areia brancas e finas. A captação de água para agricultura e pecuária, juntamente com a extração de areia, vem modificando o leito do rio. Outro problema é a poluição de suas águas por agrotóxicos.
Os rios do bioma Pampa ou Campos Sulinos apresentam grande potencial hidrelétrico, além de possuírem boas condições para navegação. Existem também muitos lagos e lagoas próximo ao litoral. A Lagoa dos Patos, situada no estado do Rio Grande do Sul, é um exemplo, com 265 quilômetros de comprimento, 60 quilômetros de largura e 7 metros de profundidade na sua cota máxima, estendendo-se paralelamente ao Oceano Atlântico, e é a maior laguna do Brasil e a segunda da América Latina. Bom, falando um pouco agora sobre a flora, o Pampa ele apresenta uma grande diversidade vegetal, podendo ser encontrada em torno de 3.000 espécies de plantas. É um bioma que apresenta inúmeras espécies endêmicas, sendo assim importante para a fonte de recursos genéticos. E a vegetação do bioma é constituída por espécies herbáceas, com uma grande diversidade de gramíneas, arbustos e árvores de pequeno porte. A paisagem ela é constituída principalmente por campos naturais, sendo que as regiões com matas normalmente estão às margens dos locais onde o relevo é mais acidentado. Bom, dentre as espécies vegetais encontradas no Pampa, podemos citar a grama-tapete, capim-caninha, o capim-Santa Fé, capim-forquilha, entre outras. Sendo que os mais notórios são o capim-caninha, que é uma planta mais alta, e igualmente o capim-Santa Fé, que é bem emblemático no Pampa. Já a grama-forquilha e a grama-tapete, elas são mais rasteiras, típicas do ambiente com pressão de pastejo relativamente alta. Além das gramíneas e leguminosas nativas do bioma, como a paspalum e a desmia, que são consideradas elites forrageiras das pastagens naturais da região sul do Brasil, encontramos também algumas outras espécies nativas que não são palatáveis e algumas até consideradas como invasoras em alguns plantios culturais, como por exemplo a carqueja e a marcela, que tradicionalmente são utilizadas como plantas medicinais, auxiliando ou até substituindo medicamentos industrializados, que normalmente são utilizados para a produção de chás, compressas e infusões. O bioma ele também é muito conhecido pelas matas de araucária, onde possui um clima subtropical, com as estações do ano bem definidas, onde aí os invernos são frios e os verões quentes. Uma elevada amplitude térmica, né, sendo o verão com temperaturas médias de 25 graus, e o inverno pode atingir aí até 0 graus. O clima e o relevo da região onde estão localizadas essas matas de araucária, eles contribuem muito para o desenvolvimento de pinheiros, onde o solo, em sua maior parte, apresenta uma grande fertilidade natural e ele é sempre úmido, visto que os rios ao redor apresentam água durante o ano todo. E o solo apresenta as melhores características para o desenvolvimento das araucárias, que é a terra roxa, que fica localizada no oeste do Paraná, no qual tem a origem vulcânica e a cor vermelha, resultado da composição de basalto. Bom, referente à fauna do bioma, a estimativa é que haja cerca de 500 espécies de aves e 100 espécies de mamíferos, onde atualmente cerca de 40 espécies de animais que habitam em campos estão ameaçadas de extinção, como o veado campeiro, o lobo-guará e o gato palheiro, e também algumas aves, como a noivinha do rabo preto, a águia cinzenta e a curruíra do campo. Pampa, um bioma ameaçado. O impacto da agropecuária no bioma. Embora apresente uma grande importância para todos os seres vivos, biomas como o Pampa, eles são mais ameaçados e menos protegidos, porque esses biomas apresentam características que conferem uma boa produtividade e favorecem a ocupação humana. No Brasil, grande parte do Pampa já foi alterado, sendo substituído por lavouras de milho, soja, arroz, trigo, monoculturas de eucalipto, pecuária extensiva. Em 2008, estima-se que restavam apenas 36% da vegetação nativa.
Muitas áreas já foram afetadas de modo que não podem mais ser utilizadas, pois apresentam baixa produtividade devido ao manejo insustentável, ou então estão degradadas devido ao pastoreio. Historicamente, a produção animal associada a essas pastagens naturais tem desempenhado um importante papel no desenvolvimento da sociedade gaúcha, né? Porém, a exploração pecuária extensiva, baseada em práticas de manejo com alta carga animal, a introdução de espécies forrageiras exóticas e o uso indiscriminado de fogo de herbicida, tem diminuído o potencial produtivo dos campos nativos. E isso faz com que diminua, né, a sua vegetação nativa. Consequentemente, o pampa fica ameaçado. Outro fator que ameaça esse bioma é a introdução de espécies exóticas. Um exemplo é o plantio de lavouras de árvores como o eucalipto, destinado à fabricação de celulose. O que acontece? A maioria das espécies da fauna e também da flora dos ambientes campestres não sobrevive ao sombreamento do espaço. Elas não estão preparadas, não se adaptam e muitas não toleram espaços sombreados. E as que sobrevivem às mudanças procuram migrar para novas áreas ainda abertas. De maneira que a conversão sem limites de campos em florestas pode levar a uma paisagem compartimentada e empobrecida, sem estrutura, com isolamento de habitats, desaparecimento de espécies e de baixa eficiência energética. Um dos exemplos de animais que habitam campos que estão ameaçados de extinção, como já dito, é o lobo-guará. Também temos o gato palheiro, aves como a noivinha de rabo preto, a águia cinzenta, o veste amarela e entre outros animais. No caso dessas espécies, o cultivo florestal não foi o principal fator responsável pela redução de suas populações, e sim os usos combinados que historicamente se fazem presentes. A redução da disponibilidade de água. Atualmente, vastas áreas de campo nativo do Rio Grande do Sul estão sendo convertidas em lavouras arbóreas, o que acarreta na diminuição da disponibilidade de água no ambiente. Essa redução e perda de riachos e outros reservatórios hídricos é ocasionada pela interceptação da água das chuvas e pelas altas taxas de transpiração vegetal típicas de cultivos como o eucalipto. Vamos pensar assim: em um sistema de campo nativo, o consumo de água pelas plantas em períodos de seca é reduzido. Nós podemos dizer que as plantas do campo nativo, elas economizam água. E essa economia de água faz com que grande parte da água da chuva não seja utilizada pelas plantas e penetre no solo, recarregando constantemente os depósitos subterrâneos e assim alimentando nossos riachos, rios, açudes, lençóis freáticos e etc. Já no caso das lavouras arbóreas, como o eucalipto, isso não acontece. Retém parte da chuva e impede que essa água chegue ao solo e que alimentem os rios e lençóis freáticos e etc. Além disso, as lavouras arbóreas também necessitam de mais água. As lavouras arbóreas não apenas precisam de mais água, mas também possuem maior demanda por nutrientes do solo. Esse maior consumo acarreta mudanças químicas no solo que comprometem a fertilidade e sustentabilidade. No cultivo arbóreo, esse sistema campestre e arbustivo, as raízes das árvores retiram o cálcio, o magnésio e o potássio do solo e concentram enormes quantidades de sódio no solo, um fenômeno que é chamado de salinização. É evidente que todas as plantas nativas utilizam água e nutrientes do solo para sobreviver. O que precisa ser entendido é que as plantas herbáceas e arbustivas típicas do Pampa consomem menos do que as plantas arbóreas, plantas exóticas que não estão adaptadas, não são nativas daquele local. E os impactos sobre a biodiversidade? A flora e a fauna dos campos do Pampa
apresentam uma grande riqueza de espécies, as quais estão muito bem adaptadas ao ambiente campestre. E estudos têm mostrado que as lavouras de eucalipto não representam um ambiente propício à utilização por diversos grupos de animais. É possível compreender que a expansão das lavouras arbóreas no estado constitui séria ameaça à conservação da biodiversidade animal, devido aos impactos sobre a qualidade e disponibilidade de água, mudanças na química do solo e perda de heterogeneidade ambiental típica dos ambientes naturais. Espécies ameaçadas de extinção no estado são usuárias obrigatórias de campo e dependem diretamente desses ecossistemas para a sobrevivência. Por isso, é importante não modificar aquela paisagem. E o que pode ser feito? Devemos pensar melhor, associar metodologias, elaborar e testar novas técnicas de análise do espaço-território. É preciso planejar melhor e decidir sob a ótica de critérios válidos as formas de transformar o espaço em que vivemos. E se a decisão culminar em uma nova matriz econômica, que esta seja algo que permita romper o paradigma vigente de antigos e ultrapassados métodos de produção. Deve ser algo transformador, que além de obediência à legislação, também considere as pressões dos usos já presentes, combinando os fatores que têm feito dessa região um espaço atraente aos investimentos e ao acesso de novos mercados. Uma nova matriz que vise a sustentabilidade, a manutenção da vida e dos serviços prestados pela natureza e que permita também interrelacionar cuidados ambientais, interesses econômicos e preocupações sociais. Com isso, finalizamos nosso trabalho e abriremos para esclarecimento de dúvidas.